Estamos iniciando mais um Estudos Continuados. Eu sou a professora Genai, sou formada em Física e tenho pós-doutorado em Astronomia. Olá, seja bem-vinda a essa aula dos Estudos Continuados em Matemática. Eu sou a professora Alessandra, eu tenho formação na área de Matemática, com mestrado em Matemática Aplicada e Computacional. Então, nessa aula nós vamos trabalhar com um conjunto muito importante de números, que é o conjunto de números complexos. Mas antes de observar os temas dessa aula, gostaria que você acompanhasse no quadro o endereço do Skype, caso seja necessário enviar alguma lista, alguma documentação e também enviar as contribuições e dúvidas ao longo da nossa aula. Então, nós vamos trabalhar com esse conjunto numérico. Em geral, na educação básica, nós trabalhamos principalmente com o conjunto de números reais. Dentre esse conjunto, com os naturais, os inteiros, os racionais. Então, nós vamos conhecer, nós vamos trabalhar com algumas propriedades importantes agora do conjunto de números complexos. Como nós vamos verificar, ele abrange também estes números que nós já estudamos desde a educação básica. Então, vamos acompanhar no quadro quais são os objetivos dessa aula. Então, os nossos objetivos estão, inicialmente, em estudar o conjunto de números complexos, mais propriamente dito, o que é um número complexo, quais são as potências da unidade imaginária. A unidade imaginária é a que permite a construção de alguns números específicos desse conjunto, né, os principais números que caracterizam esse conjunto, e como representar um número em sua forma algébrica. O que é essa forma algébrica? Qual é a sua relação com o conjunto de números reais? A partir da estrutura do conjunto de números complexos, nós vamos estudar algumas relações envolvendo estes números, dentre elas a igualdade entre números complexos e como nós podemos relacioná-los entre si por meio de operações de adição e de subtração, como elas se configuram agora para os elementos do conjunto de números complexos. Então, antes de construir esse conjunto, de avaliar quais são os seus elementos, nós vamos partir de uma ação que é muito realizada na educação básica, que é a resolução de equações. Então, nós podemos resolver equações polinomiais em diferentes conjuntos numéricos. Logo mais, nós vamos observar qual é essa associação entre as equações e o conjunto que nós queremos estudar. Vamos supor que eu estou tomando o conjunto de números naturais. Eu quero resolver esta equação x mais 3 igual a 2 nesse conjunto. A solução dessa equação é dada por x igual a menos 1. Só que o número menos 1, ele não pertence ao conjunto de números naturais. Então, essa equação não tem solução nos naturais. Para que ela tenha solução, eu preciso recorrer a um outro conjunto numérico, que é o conjunto de números inteiros. Menos 1 é um número inteiro. Agora eu vou resolver uma outra equação. 2y igual a 3 no conjunto de números inteiros. Mas nós vamos ver que essa equação também não tem solução em z, porque a sua solução é y igual a 3 meios. 3 meios não é um número inteiro. Então, para construir essa solução, para identificar essa solução, eu preciso de um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. Então, note que, dependendo do tipo de equação, eu preciso recorrer a um outro conjunto numérico. Nos racionais, a equação w² igual a 2 não tem solução, porque a sua solução precisa ser o raiz de 2, raiz quadrada de 2, que não é um número racional, ele é um número irracional. Então, eu preciso recorrer a um outro conjunto, que é o nosso conjunto de números reais, que abrange os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais também. Então, todas as equações anteriores, elas podem ser resolvidas no conjunto de números reais. Mas quando eu me deparo com uma equação na forma z² igual a menos 1, eu tenho que essa equação não tem solução em R. E nesse momento, a qual conjunto eu vou recorrer? Que tipo de conjunto vai me auxiliar na resolução dessa equação? E é nesse momento em que nós vamos recorrer ao conjunto de números complexos. Então,
O conjunto de números complexos, será que ele foi criado para resolver equações do segundo grau? Nós vimos uma equação do segundo grau, z² igual a -1. Mas diferente do que muita gente acredita, esses números não foram criados nessa situação. Eles foram sendo desenvolvidos principalmente associados às equações de terceiro grau, mas pensando nesse questionamento, né? Além de ser um questionamento que não está correto historicamente, essa fundamentação de que a origem não foi a resolução de equações de segundo grau, é que não faria sentido eles construírem raízes em um conjunto numérico que até então era desconhecido. Então, para os estudiosos que foram construindo os conhecimentos matemáticos ao longo da história, o foco era resolver uma equação, mas se ele resolvesse uma equação num conjunto que ele não conhecia, também não iria contribuir muito para os seus estudos. Então, essa é uma questão que muitas vezes surge, mas que está associado, né, a essa interpretação do conjunto de números complexos. E onde nós podemos aplicar esse conjunto? Então, professora, a Alessandra fez uma boa pergunta. Onde será que eu utilizo ou para que disciplinas eu necessito saber sobre os números complexos? Então, vamos para os slides. Os números complexos, eles possuem um grande uso na física. Por exemplo, na mecânica dos fluidos. O que é mecânica dos fluidos? A mecânica dos fluidos é aquela disciplina que vai estudar como os fluidos se deslocam, por exemplo, em um cano. Seja água, seja um gás, seja uma corrente elétrica. Como ocorre esse deslocamento do fluido. Na eletricidade é importantíssimo, principalmente que nós temos o seguinte. Na eletricidade, nós temos dois tipos de corrente. Nós temos a corrente contínua e temos a corrente alternada. A eletricidade chega até nós por corrente alternada, mas em nossa casa ela é uma corrente contínua. Quando se trabalha com corrente alternada, veja bem essa forma que eu estou fazendo, uma senoide. E a senoide, ela puxa os números complexos. Em eletromagnetismo é importantíssimo, principalmente quando se fala em propagação de ondas eletromagnéticas. Voltando para os slides, os números complexos, eles são uma ferramenta, eles formam uma ferramenta essencial para a resolução de problemas em inúmeros campos da ciência e da tecnologia. Como eu falei, você vai trabalhar com um circuito elétrico, onde a corrente é alternada, eu preciso saber sobre esses números complexos. Mas então vamos ver o que vai me identificar um número complexo. Bom, primeiro a professora falou dos números reais, que são aqueles conjunto dos números reais, ele engloba os números naturais, que são os positivos e o zero, o conjunto dos números inteiros, que engloba também os naturais, só que adiciona-se os números negativos, o conjunto dos números racionais, que engloba os naturais, engloba os inteiros, mas o que tem aqui? Tem os decimais finitos, né? Ou seja, um número que pode ser escrito na forma de fração, de tal forma que o resultado seja um decimal finito, ou uma dízima periódica. Dízima periódica é um número infinito, mas que se repete, né? Bom, englobando esses três, eu tenho, então, o conjunto dos números reais, que engloba também, né, os irracionais. Irracionais são aqueles números que são infinitos e não são dízimas periódicas. Exemplo aqui, ó, o π, que é um número infinito. Nós já temos no mínimo umas 100 casas decimais calculadas do π. Aqui, raiz cúbica de 5. Todas as raízes quadradas de números primos são números irracionais. Bom, agora nós vamos a um novo conjunto, mas não é um conjunto
é separado. O que eu quero dizer com isso? Ele vai englobar o conjunto dos números reais. Só que aqui, uma coisa que vai existir é a raiz quadrada de número negativo. A gente sabe que no conjunto dos números reais não existe raiz par de número negativo. Isso é importantíssimo saber. Agora eu estou te dando um novo conjunto que engloba os reais, mas nele pode ter raiz quadrada, por exemplo, raiz par de número negativo. O que então vai me dizer, olha, esse número aqui, ele faz parte do conjunto dos números complexos. É uma unidade que se chama unidade imaginária. Vamos novamente aos slides. Essa unidade imaginária, ela é denotada pela letrinha I. Isso para os matemáticos. Essa letrinha I quer dizer o seguinte, qual é a propriedade dela? Essa letra I ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, quem que é I? I é raiz quadrada de menos 1. Bom, mas por que eu estou dizendo que neste conjunto dos números complexos existe essa raiz negativa? A professora Alessandra mostrou z ao quadrado igual a menos 1. Isso aqui ficaria o quê? Z é igual a mais ou menos raiz de menos 1. Não tem nos reais. Mas então, quem que é isso daqui? Nós vamos para o conjunto dos números complexos e eu tenho que o z é mais ou menos i. E para os matemáticos, porque para os físicos, para os engenheiros, a gente usa a letrinha J. Mas por que essa diferença entre I e J? É que para a engenharia e para a física, a letrinha I, quando você olha essa letrinha aí, você já fala, vixe, isso é corrente elétrica. Então, a gente deixa essa letra separada para denotar corrente elétrica e, ao invés de I ao quadrado igual a menos 1, eu tenho J ao quadrado igual a menos 1. Mas nós utilizaremos a notação matemática do I. Sobre as potências de I, vamos lá. As regras das potências são iguais às potências de qualquer número. Por exemplo, todo número elevado a zero, menos o zero, né, é igual a 1. Então, se eu pegar o I e elevar a zero, qual que vai ser o resultado? Vai ser 1. Se eu elevar o I à potência a 1, o que eu vou ter? O próprio I. E se eu elevar ao quadrado? Opa! Eu caio na definição da minha unidade imaginária, que é igual a menos 1. Se eu elevar ao cubo, então eu tenho o quadrado, né? Menos 1, vezes um novo i. Então, eu vou ter menos i. É interessante ver isso. Aqui o i à quarta, que é i ao quadrado vezes i ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 dá 1. O interessante é o seguinte, as potências do i, ela pode ter somente 4 valores. 1, i, menos 1 e menos i. Nessa ordem. Então, quer dizer que de 4 em 4 potências, eu vou retomando os mesmos valores para as potências de i. Vamos dar uma olhadinha na câmara de documentos. Então, aqui eu tenho de i0 até i elevado ao cubo. 1, i, menos 1 e menos i. Agora, se eu retornar, o que eu vou ter? Olha lá. E a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Olha lá, retorna. 1, i, menos 1, menos i. E, novamente, aumentando de 4 em 4, olha lá. E oitava,
nona, décima e 11ª. 1, I, menos 1 e menos I. Então, vai tendo sempre o mesmo valor de 4 em 4. Isso fica fácil na hora de você trabalhar com potências muito grandes de I. Então, vamos ver um exemplo, né? Voltamos para os slides. Um número complexo é todo número na forma A mais BI, onde essa forma é chamada de forma algébrica. Mas como é que eu consigo isso, professor? Um número A mais BI. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o z ao quadrado outra vez, igual a menos 4. Tá certo? Isso vai ficar z igual a mais ou menos raiz de menos 4. Como é que eu posso escrever esse menos 4, gente? Se eu escrever assim, ó, z é igual a mais ou menos raiz de 4 vezes menos 1. E se agora eu separar as raízes? Z igual a mais ou menos raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Opa, olha o número complexo surgindo. Mais ou menos, raiz de 4 é 2, raiz de menos 1 é I. Então, tá aí. O número pode ser escrito, no caso aqui o A é igual a 0, A é igual a 0, mas o B não. O B é igual a mais ou menos 2. Bom, então essa é uma forma de se representar um número complexo. Aqui nós temos outros exemplos. Mas lembre-se que nós já discutimos a respeito do conjunto de números complexos, envolver também o conjunto de números reais. Mas como que isso acontece se eu penso na forma algébrica de um número complexo? Bom, eu já vi que o z é igual a A mais BI, onde esses números A e B são números reais. Então, eu vou extrair cada uma dessas constantes do conjunto de números reais. Vamos considerar aqui o número Z2. Z2 igual a 4. Será que eu consigo expressá-lo nessa forma algébrica? Basta que eu considere o número B como sendo 0. 0 é um número real. Então, esse Z2, que é igual a 4, ou 4 mais 0i, ele é um número complexo, mas ele também é um número real. Então, o número complexo, ele pode assumir essa representação, além de ser expresso em função de potências de i. E existem algumas situações em que um ou outro desses coeficientes, A e B, são nulos. Nós vimos no caso do Z2 eu tenho o B sendo nulo, e no caso do Z3 eu tenho o A sendo nulo. O Z3 é igual a 4i, que pode ser expresso como 0 mais 4 vezes i. Então, A e B podem assumir quaisquer valores reais. E como que eu consigo representar agora um número que está indicado na sua forma com as potências de i para a forma algébrica? Que eu sei que é a representação de um número como sendo A mais B vezes i, onde A e B são números reais. Então, como que eu consigo converter essa forma, envolvendo potências de i, na forma algébrica? Para isso, nós precisamos recorrer à estratégia que a professora Janai já nos apresentou, que é a avaliação das potências de i. Nós vimos que a sequência dessas potências vai envolver 4 números como resultados possíveis. 1i, menos 1 e menos i. Então, de i elevado a 0 até i elevado ao cubo, segue essa sequência. Quando retornamos em i à quarta, começamos a sequência novamente. Então, nós vamos substituir esses valores na expressão do número z e tentar representá-lo na sua forma algébrica. E a quinta potência, pelo quadro, nós podemos verificar que ele é igual a i. Então, eu vou substituir i à quinta por i. E
elevado à quarta. Bom, i elevado à quarta pela tabela é igual a 1. Vou substituir por 1. I elevado ao cubo. I elevado ao cubo é igual a menos i. Substituo essa potência por menos i. E, por fim, o i ao quadrado, que é a definição da unidade imaginária, é igual a menos 1, como nós temos também no quadro. Tendo substituído esses valores, nós temos que expressar esse número como sendo a mais b vezes i. Então, eu tenho uma parte que independe da unidade imaginária e a outra que vai depender desse número. Então, eu vou separar essas duas partes. Primeiro, eu vou tomar aqueles números que são independentes de i, onde eu não percebo essa presença do número i na forma simplificada. Bom, eu tenho menos 1, menos 10 vezes menos 1, que é mais 10, e menos 9. Vou somar esses três valores. Agora, eu vou separar daqueles onde eu tenho a unidade imaginária. Bom, eu tenho 3 vezes i, mais 7 vezes menos i, que é 3 menos 7, multiplicado por i. Bom, menos 1 mais 10 menos 9 é igual a 0. 3 menos 7 é igual a menos 4i. Então, eu parti dessa representação em função de potências de i e conhecendo os valores, conhecendo essas decomposições, eu consegui expressá-lo na sua forma algébrica. Nesse caso, A assume o valor 0 e B assume o valor menos 4. Então, precisamos tomar cuidado com esses coeficientes, com esses valores de A e B, que envolvem números negativos. Então, nós precisamos avaliar esse tipo de situação também. Então, quando eu tenho um número complexo, eu consigo expressá-lo na sua forma algébrica, desde que eu consiga separar em duas partes. Uma em que eu observe a presença da unidade imaginária, ou eu tenho o coeficiente dela como sendo 0, e uma outra parte em que não está presente essa unidade. Mas, nos dois casos, existe um número real que me auxilia na descrição daquele número ou daquele resultado de uma certa operação. Então, pensando agora nessas representações, pensando no todo o conhecimento, né, a respeito da forma algébrica, das potências de i, entre outras, nós vamos para uma atividade. Então, vamos acompanhar no quadro. Como que nós podemos expressar os seguintes números complexos em sua forma algébrica? Ou seja, como que eu represento Z1, Z2 e Z3 na forma A mais BI? Então, assim como nós vimos no último exemplo, eu tenho potências de I, eu posso recorrer aos resultados, aos valores possíveis para essas potências, se atentando a qual é o grau, qual é o expoente presente em cada potência. Então, reflita a respeito dessa atividade, procure expressar cada número em sua forma algébrica e, em seguida, continuaremos nossas discussões.
Então, nós vamos agora resolver essa atividade e empregar as estratégias que nós estamos construindo ao longo dessa aula. Então, vamos ao quadro. Nós precisamos expressar um número complexo na forma algébrica. Então, nós precisamos expressá-lo na forma A mais B vezes I. Só que em todos os números nós temos presença de potências de I. Então, nós precisamos substituir pelos resultados dessas potências. Então, nós temos aqui I ao quadrado, menos I ao cubo, e o número I. Nós vamos associar esses números entre si, levando em consideração os coeficientes. Então, o I ao quadrado, por definição, nós sabemos que é o menos 1. I ao cubo, nós temos que é menos I. Então, eu tenho menos I mais 4 vezes I, que já está na sua forma simplificada, que é I elevado à primeira potência. 3 multiplicado por menos 1 resulta em menos 3. Menos I é igual a mais I, mais 4I. Assim, nós vamos ter o número menos 3 mais I mais 4I é igual a 5I. Então, essa é a apresentação na forma algébrica para o número complexo Z1. Para o segundo número, nós temos o produto de 2 por uma diferença, I quadrado menos 1. Aplicando a distributividade, nós vamos ter 2I ao quadrado, e 2 vezes menos 1, menos 2, mais I ao cubo. Agora, vamos substituir o I ao quadrado por menos 1, menos 2, mais I ao cubo, que nós sabemos que é menos I. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Menos 2, menos I. Ou então com menos 4, menos I, que é a forma algébrica do número Z2. Agora, para o número Z3, nós vamos empregar uma estratégia semelhante. Vou multiplicar I por 2 e I por menos I à quarta. Bom, I vezes 2 é igual a 2I menos I, que multiplica I à quarta, é igual a I elevado à quinta potência. 2I já está na sua forma simplificada, menos I à quinta potência é igual ao próprio I. 2I menos I é igual a I. Então, essa é a forma algébrica do número Z3. Se eu comparar com a expressão A mais BI, eu vou ter que esse número é 0 mais 1, que multiplica I. O A assume o valor 0 e o B assume o valor 1. E quais são os papéis desses dois coeficientes quando eu expresso um número complexo na sua forma algébrica? Então, vamos dar nomes ao A e ao B. Que nomes nós podemos dar para esses valores do número escrito na forma algébrica? Vamos para os slides. Então, eu tenho Z igual a A mais BI. Como é que chamo o A? O A, aquele que não acompanha o I, é chamado de parte real do número Z. Mas aí você vai dizer o seguinte, mas o B também é real? Sim, o B também é real, mas ele acompanha o I. Portanto, ele é chamado de parte imaginária do número. Olha como se escreve. Real, parte real de Z é o número A. Parte imaginária de Z é o B sozinho, ele não leva o I. Ele tem o nome imaginário do número complexo Z, porque ele acompanha o I. Dessa forma, então, vamos fazer um exercício onde nós vamos determinar as partes real e imaginária de alguns números complexos. Todos eles estarão escritos na forma algébrica. Aqui, então, é a parte real de Z e aqui a parte imaginária de Z. Primeiro número, 1 mais 5i.
O 1 não está acompanhando o i, portanto, ele é a parte real. Quem acompanha o i? É o 5. Então, é o 5 que é a parte imaginária do número z. O 2 não acompanha o i, portanto, é a parte real. Já o menos 7, ele está acompanhando o i, portanto, menos 7 é a parte imaginária. 4 é um número real que também pode ser escrito na forma de um número complexo. Como? Adicionando mais 0 i. O 4 está sozinho, é a parte real. O 0 está acompanhando o i, portanto, é a parte imaginária. Já o número complexo menos i pode ser escrito como 0 menos i. Quanto que vale o a? O a é 0. E o b? Lembre-se que menos i é igual a menos 1 vezes o i. Portanto, a parte imaginária é menos i. Aqui é a mesma coisa, 0 é a parte real. E quanto que vale a parte imaginária? 2. Por fim, o 0, que pode ser escrito como 0 mais 0i. A parte imaginária e a parte real, elas são iguais a 0. Então, lembre-se, a parte imaginária, ela é acompanhada pelo i, mas eu não coloco o i na parte imaginária. Algumas observações. Se eu tenho o a, vamos escrever aqui, a mais bi. Se a parte real do número é 0 e o b é diferente de 0, que é a parte real, ou imaginário, desculpa, esse número é chamado de imaginário puro. Ele não tem a parte real, só tem a parte imaginária. O contrário, quando b é 0, aí eu já tenho um real puro. Então, toda vez que eu falar assim, olha, o número é um imaginário puro, o a é 0. Não, o número é um real puro. Então, eu tenho que o b é igual a 0. Então, sempre que nós trabalhamos com um conjunto de números complexos, nós precisamos nos atentar a esses detalhes. Então, primeiro, é a possibilidade de representar o número na sua forma algébrica. Então, eu consegui separar esse número em duas partes. Assim como a professora Janai apresentou, cada um daqueles coeficientes, o valor A, o valor B, eles correspondem a uma parte específica. Então, eu tenho a parte real e a parte imaginária. Ainda que essa parte imaginária acompanhe o número complexo i, a unidade imaginária, essa parte, esse coeficiente, ele é um número real. Então, nós conseguimos estabelecer essa relação direta com o conjunto de números reais. E é a partir desse formato que eu consigo associar, bom, todo número real é também um número complexo, mas nem todo número complexo vai ser um número real, porque eu tenho aquela parte imaginária que nos reais ela não está presente. Então, sempre que eu vou trabalhar com um número complexo, eu preciso me atentar a essas partes, a quais são os coeficientes que estão presentes, as potências de i. Então, eu vou trabalhar com todos esses conceitos simultaneamente, como uma forma de representar raízes de determinadas equações, a representação de uma solução de um certo problema. E falando, então, de raízes de equações, nós vimos inicialmente que existem algumas equações que são resolvidas em um conjunto, mas que não possuem solução em outro, como era o caso do z ao quadrado igual a menos 1. É uma equação polinomial com coeficientes reais. Eu tenho o coeficiente de z quadrado é 1, o número menos 1 é um número real, mas eu não consigo resolvê-lo no conjunto de números reais. Ela não tem solução real. Mas quando eu incluo o conjunto de números complexos, eu já passo a ter uma solução, uma raiz para essa equação. No caso
Sendo de segundo grau, eu tenho duas raízes e as duas são números complexos. Então, pensando nesse estudo, pensando no que você já estudou a respeito de uma das principais equações que nós temos, que são as equações polinomiais de segundo grau, nós temos agora uma atividade, então acompanhe o enunciado no quadro. Quais são as soluções para a seguinte equação do segundo grau, que é o x² mais 2x mais 2 igual a zero? Essas soluções são de que tipo? A qual conjunto numérico pertence? E como que nós expressamos essas soluções a partir da sua forma algébrica, da forma A mais BI? Então, associe agora essa atividade com o que nós já estudamos e logo na sequência nós discutiremos a respeito dela. Bom, então nessa atividade agora nós vamos associar o estudo das equações de segundo grau com o estudo que nós realizamos a respeito dos números complexos e da sua representação na forma algébrica. Então nós vamos ao quadro e vamos avaliar essa equação. Bom, é uma equação que nós podemos estudar, inclusive envolvendo o conjunto de números reais, porque ela é uma equação com coeficientes reais. Então, eu consigo expressá-la a partir do conjunto de números reais. No entanto, quando nós resolvemos essa equação, nós vamos precisar retornar ao conjunto de números complexos. Bom, se é uma equação do segundo grau, eu posso aplicar a fórmula resolutiva dessas equações. Lembrando que, na fórmula, nós temos a presença dos termos A, B e C. O A assume o valor, nesse caso, de 1, que é o coeficiente de x². O B assume o valor 2 e o C assume o valor 2. Então, eu vou resolver essa equação, substituindo da fórmula, então, menos B, que é menos 2,
mais ou menos a raiz quadrada do discriminante ou do delta, que é b ao quadrado ou 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que assume valor 1, que multiplica o 2, que é o valor assumido por c, dividido por 2 vezes o valor de a, que é igual a 1. Quando nós calculamos esses termos, bom, nós vamos ter o menos b, que é menos 2, mais ou menos 2 ao quadrado é igual a 4, menos 4, que multiplica 1 e multiplica 2, é igual a 8. 4 menos 8 igual a menos 4. Então, nós temos a presença da raiz quadrada de menos 4. E esse termo dividido por 2. Então, se eu tenho a raiz de menos 4, como a professora Genai já comentou, eu sei que o menos 4 é o produto de menos 1 por 4. Raiz de menos 1 vezes 4 é a raiz de menos 1, que multiplica a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de menos 1, nós vimos que é igual à unidade imaginária i. Raiz de 4 é igual a 2. Então, eu tenho um produto de i por 2. Então, eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Então, mais ou menos 2 vezes i. Substituindo nesse caso, então, o raiz quadrada de 4 vezes i pelo 2i, eu tenho menos 2, mais ou menos 2i dividido por 2. Eu expresso a partir de duas soluções. Uma quando eu tomo a adição e na outra a subtração. Então, eu teria o menos 2 mais 2i dividido por 2 e o menos 2 menos 2i dividido por 2. Como eu posso simplificar os coeficientes por 2, eu vou ter o menos 2 dividido por 2 mais 2i dividido por 2, eu vou ter esses dois números complexos. O x1 é o menos 1 mais i e o x2 menos 1 menos i. Então, veja que esses dois números complexos, eles pertencem ao conjunto dos números complexos, têm essa forma algébrica, mas eles não pertencem ao conjunto de números reais, né? Eu tenho a presença de uma parte imaginária. E é essa parte imaginária que vai possibilitar, então, a inclusão dos reais nos complexos, mas o contrário não. Eu tenho números complexos que não são classificados como números reais. Então, quando nós resolvemos uma equação de segundo grau, de quarto grau, e nós nos deparamos com uma raiz, agora uma raiz par, de algum número negativo, se eu estou de posse desse conjunto de números complexos, eu consigo expressar essa raiz. Se nós estivéssemos estudando somente os números reais, nós entraríamos naquele caso da equação do segundo grau não tem solução. Não é que ela não tenha solução, ela não tem no conjunto de números reais. Mas se eu aumento esse meu domínio para o conjunto de números complexos, aí eu tenho agora as raízes que são números complexos. Então, muitas vezes, quando nós estudamos na educação básica e nós temos essa fala de que não existe raiz, na verdade é que não existe raiz real, porque muitas vezes nós limitamos o nosso estudo até o conjunto de números reais. E essas separações em parte real e parte imaginária é um elemento essencial quando nós queremos comparar esses conjuntos. Se eu não tenho a parte imaginária, eu tenho um número complexo, mas que é um número real também. Agora, se eu tenho a parte imaginária, ele não vai pertencer ao conjunto de números reais. E pensando nessa divisão entre parte real e parte imaginária, nós conseguimos identificar condições, identificar valores que precisam ser assumidos por constantes para que os números possam ser classificados em um grupo ou outro. Se ele é um número imaginário puro, que só tem a sua parte imaginária, ou ele é um número real, como nós vamos conferir no próximo exemplo. Então, vamos ao quadro. Nesse exemplo, nós queremos discutir a respeito dessas duas condições. Quando um número complexo é real e quando ele é imaginário puro. Então, como nós já vimos, um número real precisa ter a sua parte imaginária nula. Então, esse número Z1, ele será um número real se a parte imaginária de Z1 for igual a zero. A parte imaginária de Z1 nós podemos pensar como um coeficiente da unidade imaginária.
é aquele número real que vai acompanhar a unidade i. Então, nesse caso, para que a parte imaginária seja nula, nós devemos ter que 4 menos 2k seja igual a 0. Somando 2k em ambos os membros, então 4 é igual a 2k, e dividindo ambos os membros por 2, 2 é igual a k. Então, esse número ele vai ser um número real somente se a constante k assumir o valor 2. Se ela assumir o valor 2, então eu tenho 7 mais 4 menos 2 vezes k, 2 vezes 2 é igual a 4, vezes i. Então, 7 mais 4 menos 4 é 0, vezes i, ou somente o número 7. Então, eu utilizo a condição de parte real ou imaginária serem nulas quando eu quero que um determinado número satisfaça um ou outro critério, seja um número real ou seja, por exemplo, um imaginário puro. Já no caso do imaginário puro, nós precisamos ter que a sua parte imaginária seja diferente de 0. Então, no caso, o número 2 é diferente de 0. Então, essa condição já está sendo verificada. Além disso, eu preciso que a parte real desse número seja nula. Então, a parte real do número Z2 precisa ser 0. Ou seja, k ao quadrado menos k menos 6 precisa ser igual a 0. Então, nós precisamos resolver a equação do segundo grau. Então, eu tenho o coeficiente do k ao quadrado, que é igual a 1, o coeficiente de k, que é menos 1, e a constante c, que assume o valor 6. Então, nós vamos ter que o k é dado por menos b, então, no caso, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de b quadrado, que é o menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica a constante, o coeficiente de k ao quadrado, que é 1, que multiplica a minha constante c, que nesse caso é o menos 6. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O a assume o valor 1, então 2 vezes 1. Logo, k precisa ser dado por menos 1, que é igual a 1, mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado é igual a 1, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 6, é igual a mais 24. 1 mais 24 é igual a 25. Raiz quadrada de 25, então a raiz do delta é a raiz de 25, dividido por 2. E raiz quadrada de 25, nós sabemos que é 5. Então, 1 mais ou menos 5, dividido por 2. Tomando primeiro a subtração. 1 menos 5 é menos 4, dividido por 2, menos 2. Ou, tomando a adição, 1 mais 5 é igual a 6, dividido por 2 é igual a 3. Então, quando k assume o valor menos 2, ou k assume o valor 3, eu tenho que aquela equação de segundo grau, ela é verificada. Ou seja, eu tenho um número imaginário puro. Então, nesse caso, eu tenho duas possibilidades, porque a parte real é descrita por uma equação de segundo grau. E note que essa equação do segundo grau tem raízes reais, que é o menos 2 e o 3. Por quê? Porque a parte real do número, ela vai ser descrita por um número real. A parte imaginária é descrita por um número real também. Mas quando eu trabalho com essas duas partes e a unidade imaginária, aí que eu tenho a construção de um número complexo. E, no caso, a sua representação na forma algébrica. Então, nós trabalhamos com a forma algébrica, descobrimos qual que é a parte real, qual que é a parte imaginária, vimos o que é um real puro, o que é um imaginário puro. Agora, nós vamos começar a entrar nas operações com números complexos. O primeiro item que nós vamos trabalhar é sobre igualdade de dois números complexos. Vamos para os slides. Então, eu tenho aqui um número Z, cuja parte real é o A e a parte imaginária é o B.
Tem o segundo número, que é o W, é um número complexo, a parte real é o C e a parte imaginária é o D. Quando Z vai ser igual a W? Somente quando as partes reais forem iguais e as partes imaginárias forem iguais. Ou seja, quando A for igual a C e B for igual a D. Dessa forma, eu tenho dois números reais, dois números complexos, me desculpe, iguais. Então, vamos fazer um exemplo. Eu tenho dois números imaginários igualados um ao outro. O primeiro, 2x mais y mais 3 vezes o i. Estou dizendo que ele é igual a 12 menos 7i. A parte real do primeiro número da esquerda é 2x. A parte imaginária, y mais 3. Do número à direita, parte real é 12. E a parte imaginária é menos 7. Então, como eu disse, para eles serem iguais, partes reais iguais e partes imaginárias iguais. Então, eu tenho a parte real do primeiro número tem que ser igual à parte real do segundo número. Ou seja, 2x tem que ser igual a 12. Dividindo tudo por 2, x vai ter que ser igual a 6. Então, se x for igual a 6, eu tenho as partes reais iguais. Agora, as partes imaginárias. Y mais 3 tem que ser igual a quanto? Menos 7. Passando 3 para o lado de cá, eu tenho y igual a menos 7 menos 3. Ou seja, o y tem que ser igual a menos 10. Então, se o x for igual a 6 e o y for igual a menos 10, os dois números complexos são iguais. Bom, então agora nós vamos deixar uma atividade para vocês. Eu quero saber quais são os valores de x e de y, de tal forma que 4x menos 8y e seja igual a 3. A gente volta daqui a alguns instantes.
Então, a nossa atividade é igualdade de dois números complexos. Lembre-se, para dois números serem iguais, as partes reais devem ser iguais e as partes imaginárias devem ser iguais. Vamos para os slides. Eu tenho 4x menos 8y igual a 3. Qual é a parte real deste número que eu acabei de assinalar? É aquele que não tem i. Quem não tem i é o 4x. Agora vamos ao da direita. Qual é a parte imaginária do número à direita? O número à direita eu posso escrever 3 mais 0i, não é isso? Então, a parte real é 3. Dividindo tudo por 4, eu vou ter x igual a 3 quartos. Então, se x for 3 quartos, as partes reais dos dois números serão iguais. Você pode ver que é 4x. Se eu multiplicar 3 quartos por 4, fica 3. Agora, a parte imaginária. A parte imaginária, aquela que acompanha o i, é menos 8y. Esse é do primeiro número. E do segundo? Eu já até completei ali, dá igual a 0. Qual o valor de y de tal forma que menos 8y dá 0? Y só pode ser o quê? 0. Então, se y for 0, eu tenho as partes imaginárias iguais. Lembre-se, tem que acontecer tanto o x ser igual a 3 quartos, como o y ser igual a 0. Então, essa é a estratégia que nós usamos na comparação envolvendo igualdades de números complexos. Mas nós temos também a possibilidade de empregar operações envolvendo esse conjunto numérico. Se eu estou no conjunto de números inteiros, por exemplo, eu posso trabalhar com adição, subtração, multiplicação, entre outras operações. Se eu estou nos números reais, eu também tenho operações definidas sobre esse conjunto. No conjunto de números complexos não é diferente. Eu também posso comparar esses números entre si por meio de operações. Então, nós vamos conferir as propriedades tanto da operação de adição quanto da subtração. E como que nós associamos essas partes real, parte imaginária, no momento de identificar a soma e a diferença de números complexos. Então, nós vamos ao quadro iniciar pela adição, pela soma envolvendo os números complexos. Bom, se eu tenho dois números complexos, um z igual a A mais bi, um w igual a c mais di. Como nós já vimos, A corresponde à parte real de z, é um número real, B é a parte imaginária de z, também é um número real, mas que está multiplicando a unidade imaginária i. Em W, C é a parte real e D é a parte imaginária. Então, qualquer número complexo eu consigo expressar nessa forma, que é a chamada forma algébrica. E como que essa forma me auxilia na identificação da soma? Bom, a soma do número complexo z com w é o número complexo z mais w, cuja parte real é a soma das partes reais de z e w. Então, eu separo a minha análise em parte real e parte imaginária. A parte imaginária do número z mais w é a soma das partes imaginárias de z e de w. Um outro momento em que existe essa importância em diferenciar essas duas partes. Então, no número complexo z mais w, a parte real é a soma das partes reais dos dois números. E a parte imaginária é a soma das partes imaginárias dos dois números. Então, se eu tenho um número complexo z, que é igual a 1 mais 2i, tenho um número complexo w, que
que é igual a 3 mais i. Quando eu calculo z mais w, a sua parte real é a soma de 1 com 3, porque é a soma das partes reais dos dois números. Mais a sua parte imaginária é a soma das partes imaginárias de z e w, que é 2 mais 1. Isso multiplicado pela unidade imaginária. Veja que, como eu tenho i na parte, o produto da parte imaginária pela unidade imaginária, quer dizer que a sua parte imaginária é 1. Então, o z mais w, nesse caso, é dado por 4 mais 3i. Então, basta que eu compare as partes reais com as partes imaginárias. Na subtração, temos algo semelhante. Quando eu calculo a diferença entre dois números complexos, eu vou avaliar diferenças entre partes reais e partes imaginárias. Então, se eu tenho z igual a mais bi, o w igual a c mais di, o número complexo z menos w é tal que a sua parte real é a diferença entre as partes reais de z e w, e a sua parte imaginária é a diferença entre as partes imaginárias de z e w. Então, é uma estrutura análoga ao que nós temos no caso da soma, mas com um detalhe. Se eu estou calculando z menos w, então, no momento que eu calculo as diferenças em cada uma das partes, eu tenho que manter essa mesma ordem. Então, é a parte real de z menos a parte real de w. Depois, a parte imaginária de z menos a parte imaginária de w. Por que eu preciso ter essa atenção? Porque se eu calculo w menos z, a situação inverte. Então, eu tenho a parte real de w, a parte imaginária de w, menos as partes real e imaginária de z. Então, se eu tomo essas diferenças, eu troco as ordens, eu também vou ter a alteração nessas operações. Então, diferente do que nós temos no conjunto de números reais, como eu tenho uma parte real e uma parte imaginária, na verdade, eu aplico essas operações pensando nessas duas partes, que em si são números reais. Então, a adição que eu tomo no conjunto de números reais, ela faz parte da adição que está presente tanto na parte real quanto na parte imaginária de uma soma de números complexos. A diferença de números reais faz parte também da diferença de números complexos. Então, nós vamos ver no próximo exemplo como que nós podemos associar essas operações com os números complexos que nós temos. Então, aqui nós temos três elementos do conjunto de números complexos, Z1, Z2 e Z3, e nós queremos identificar outros três números complexos. U, que é Z1 mais Z2, V, que é Z2 menos Z1, e o W, que é Z1 menos Z3 mais Z2. Note a presença de parênteses. Assim como nós temos parênteses em expressões numéricas envolvendo números reais, eu também consigo avaliar no caso dos números complexos. E vai ter uma função semelhante. Eu altero as ordens das operações. Se primeiro eu iria executar uma outra operação, eu acrescento parênteses para dar prioridade àquela operação. Então, nós vamos avaliar agora cada um desses números, cada uma das operações envolvendo esses números. O primeiro número, U, é a soma de Z1 com Z2. Então, eu vou somar partes reais e partes imaginárias. Então, a parte real de Z1 é o número 1. A parte real de Z2 é o número menos 1. Então, eu vou associar esses números entre si, que seria, no caso, 1 mais menos 1, que compõe a parte real de Z1 mais Z2. Agora, o número 2 e o número 3, ambos partes imaginárias de Z1 e Z2, respectivamente. Eu trabalho com a soma entre eles na construção da parte imaginária do número que é a soma, que é o Z1 mais Z2. Sempre lembrando que depois, parte imaginária eu multiplico por I. Assim, nós vamos ter que 1 mais menos 1 é igual a 0 e 2 mais 3 é igual a 5. 5 multiplicado por I.
Então, no caso, a soma é o 5i, ou o 0 mais 5i. E como nós já vimos anteriormente, a parte real desse número é igual a 0. Isso quer dizer que ele é um número imaginário puro. Então, eu comparo cada uma dessas partes e eu ainda consigo empregar as classificações. Agora, no item B, eu tenho um número complexo V, que é fruto de uma diferença. Então, é Z2 menos Z1. Eu vou tomar essa mesma ordem quando eu quiser construir as duas partes. Então, se é Z2 menos Z1, é a parte real de Z2 menos a parte real de Z1. Então, esses índices dizem respeito aos índices que nós temos dos números complexos. Na parte imaginária, temos algo semelhante. B2 menos o B1 vezes o I. Agora, tomando as informações dos números que nós temos, a parte real de Z2 é igual a menos 1. A parte real de Z1 é igual a 1. Então, na parte real de Z2 menos Z1, eu tenho menos 1 menos 1. Na parte imaginária, a parte imaginária de Z2 é 3. E a parte imaginária de Z1, 2. Então, eu tenho 3 menos 2, que multiplica a unidade imaginária. Menos 1 resulta em menos 2. 3 menos 2 resulta em 1, vezes I, que é igual ao próprio I. Então, temos o número complexo menos 2 mais I. Agora, nós temos uma combinação dos três números complexos. Eu quero determinar W, que é dado por Z1 menos Z3, mais Z2. Como a diferença está entre parênteses, nós vamos calcular ela inicialmente. Então, nós vamos partir dessa etapa. Então, eu tenho diferença de partes reais, diferença de partes imaginárias. A parte real agora de Z1, porque é Z1 menos Z3, é igual a 1. E a parte real de Z3 é igual a 5. Então, eu substituo por 1 menos 5 na parte real da diferença. Agora, a parte imaginária de Z1 é 2 e de Z3, menos 2. Então, nós vamos ter 2 menos 2 na parte imaginária. 1 menos 5 resulta em menos 4. 2 menos 2, ou 2 mais 2, resulta em 4. Que multiplica I, resulta em 4I. Então, essa é uma das etapas. Nós calculamos apenas Z1 menos o Z3. Agora, eu preciso tomar esse número complexo e adicionar ao Z2. A diferença nós já calculamos, que é o menos 4 mais 4i. Parte real menos 4, parte imaginária 4. No Z2, parte real menos 1, parte imaginária 3. Se é uma soma, eu somo partes reais e partes imaginárias. Então, no W, nós vamos ter a parte real, que é menos 4 mais menos 1, e a parte imaginária, 4 mais 3, multiplicando depois pela unidade imaginária. Menos 4 mais menos 1 é igual a menos 5. 4 mais 3 é igual a 7. Então, nesse caso, nós calculamos uma soma envolvendo um termo que era originado de uma diferença. Então, eu posso combinar essas operações entre si de modo a avaliar somas e também diferenças envolvendo números complexos. Mas lembrando que quando eu calculo, por exemplo, a parte real desse número complexo W, menos 4 mais menos 1, é uma adição lá no conjunto de números reais. Ela segue a mesma propriedade. Na parte imaginária, também, 4 e 3 são números reais. Eu estou somando os dois numa adição de números reais. Mas quando eu associo elas entre si, no sentido do conjunto de números complexos, eu passo a ter uma adição de números complexos, com o acréscimo sempre dessa unidade imaginária, se for um número imaginário, né, um número complexo, ou na ausência dela, se eu estiver trabalhando com os números reais. Então, você tem que tomar cuidado de trabalhar parte real com parte real,
parte imaginária com parte imaginária. Isso é verdade na hora de igualar os números complexos, na hora de somar os números complexos e na hora de fazer a diferença entre números complexos. Agora nós vamos deixar uma atividade para você. Vamos aos slides. São dados dois números complexos, Z1 e Z2, pede-se a soma e a subtração. Cuidado, é Z2 menos Z1. A gente volta daqui a alguns instantes. Então, vamos resolver a nossa atividade. Vamos aos slides. Nós temos dois números complexos, Z1, 2 menos 3i, e Z2, 4 mais 6i. Vamos fazer a soma primeiro? Então, aqui os números. O que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que, é uma soma, eu tenho que somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, eu tenho que o W vai ser a soma da parte real mais
a soma da parte imaginária multiplicada por I. Qual que é a parte imaginária, a parte real, desculpa, de Z1? É o 2. Mais porque é uma soma, né? Qual que é a parte real de Z2? É o 4. Então, tá aqui. 2 mais 4. Agora, vamos para a imaginária. Aqui, ó, cuidado, tem que levar o menos. É menos 3 a parte imaginária do primeiro número, Z1. E do segundo? Mais 6. É uma soma, então vai ficar mais 6 mesmo. Então, 2 mais 4 é quanto mesmo? 6. Mais. Quanto que é menos 3 mais 6? 3. Não se esqueça de quem? Do I. 6 mais 3I. Agora, nós vamos fazer Z2 menos Z1. Vamos lá. O V vai ser igual. Nós temos que fazer a diferença da parte real de um com a parte real do outro e com a parte imaginária. Como é a diferença, já vou colocar menos aqui, ó. Não é? Eu vou ter que fazer um menos o outro. Então, já coloquei o menos. Agora, eu vou substituir. Vamos começar com a parte real. É Z2 primeiro. Então, qual que é a parte real de Z2? É 4. Qual que é a parte real de Z1? É 2. Então, as partes reais estão aí. Vamos agora às imaginárias. Primeiro de quem? De Z2. Então, é 6. Qual que é a parte imaginária de Z1? Cuidado, é menos 3. Eu tenho um sinal de menos aqui, então eu vou colocar o menos 3 entre parênteses para não dar chabu, né? Porque eu tenho menos com menos ali. Então, vamos lá. V vai ser igual. 4 menos 2, 2. Mais. Aqui vai ficar 6. Menos 3 dá mais 3. Estou fazendo passo a passo, né? Agora, eu já posso colocar o resultado como 2 mais 9i. Então, cuidado, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Essa foi a nossa aula de números complexos. Então, espero que com essa aula você tenha revisado ou então conhecido esse conjunto numérico, que é tão importante não somente na matemática, mas nos outros campos do conhecimento e que possibilita a construção de soluções para os mais variados problemas. Desejo a você bons estudos e até a próxima. Até a próxima.